O que nós vamos fazer na aula de hoje é a humanização. Depois de humanizarmos, vamos então afinar um pouquinho alguns efeitos de iluminação e afinar também um pouquinho alguns materiais. Então, sem mais delongas, vamos ver aqui a questão da humanização. A primeira coisa que nós vamos fazer nessa questão da humanização é inserir algumas plantas e árvores. Nós temos um acervo muito grande de plantas e árvores. Basta virmos em objetos, clicarmos nessa aba natureza e vai abrir as plantas, ok? Damos dois cliques aqui em natureza, vão abrir as plantas. Aqui nas plantas temos vários tipos de planta. Tem a primeira opção, tem aqui as outras opções, palmeiras e coisas do gênero. Nós vamos pegar algumas plantas para nós usarmos como fundo aqui, para deixarmos o nosso projeto no meio de algum cenário, para não parecer que está no meio do nada. Nós podemos utilizar algumas árvores muito altas para colocarmos mais distante e outras plantas para colocarmos mais perto. Por exemplo, essa árvore aqui, podemos colocar assim distante, porque ela aparece lá no fundo. As outras árvores podemos dar algumas distâncias, mas algumas árvores é bom nós termos perto, porque dá um efeito muito bom. Algumas árvores vamos colocar na parte de frente para dar sombra, as outras árvores vamos colocar aqui dentro e umas vamos colocar aqui mais para fora. Então eu vou pegar algumas árvores para colocarmos aqui nessa parte de fora. Podemos vir aqui na primeira página, escolher algumas árvores para colocar aqui mais para fora. Podemos colocar essas árvores mais para fora. Algumas até podem estar aqui mais perto. Algumas podem estar mais perto. Para nós aumentarmos o tamanho, vemos aqui em escala e podemos aumentar o tamanho dessas plantas. Se nós quisermos, podemos aumentar. Podemos inserir uma palmeira, talvez. Então escolhemos aqui em palmeira. Vemos aqui em palmeira. Escolhemos uma palmeira para inserirmos. Podemos colocar uma palmeira aqui. Se, por exemplo, colocarmos uma árvore numa posição e queremos substituir, não precisamos, sei lá, escolher uma outra árvore. Basta vir aqui em selecionar, viemos aqui nessa janela, abrimos essa seta aqui nesse lado, abrimos essa seta, viemos em substituir seleção. Ao clicarmos em substituir seleção, automaticamente ele nos abre essa janela aqui. E aqui nós podemos escolher uma outra planta, ok? Então aqui nós podemos selecionar essa planta se quisermos posicionar num outro lugar. Repare que aqui na hora de posicionarmos, tal como dissemos nas outras aulas, tem eixos diferentes. Tem esse aqui que é um movimento livre, que ele acaba se posicionando por cima de qualquer superfície, ok? E temos aqui a posição de mover para cima. Esse aqui move para cima e para baixo, e esse move apenas nas laterais, ok? Mas se nós quisermos utilizar, por exemplo, movimentação livre e clicarmos em X, essa movimentação livre acaba sendo movimentação livre, mas apenas no eixo X. E se nós clicarmos em Z, ele acaba se movendo apenas no eixo Z, ok? Então é importante nós termos noção também dessas questões. Mas eu vou meter ele no movimento livre, que é para ele estar exatamente na superfície, ok? Eu vou deixar ele mais ou menos aqui e ver na foto como é que ele está a ficar. Não é interessante para nós colocar uma planta numa posição em que acaba tapando muito o nosso projeto. Então sempre que nós temos uma planta, uma árvore, numa posição em que o nosso projeto está sendo ofuscado, então não acaba sendo muito interessante para nós. Eu acho que uma palmeira como essa não seria muito interessante, então vou tirar, se calhar vou colocar uma outra um pouquinho mais baixa, talvez nessa posição. Aumentamos um pouquinho o tamanho para ele fazer mais ou menos a moldura da nossa imagem. Colocar ele mais ou menos aqui, aumentar o tamanho, porque seria interessante também que ele fizesse um pouquinho de sombra aqui no nosso projeto. Então eu acho que ele assim ficou bom. Ficou bom. Vou colocar mais algumas plantas aqui nas laterais
E uma coisa interessante ao inserirmos os materiais, eu acho que eu falei também isso numa das primeiras aulas, é que nós podemos colocar as plantas em massa. Vamos ver aqui em colocar e clicar em carregamento em massa. Ao clicarmos em carregamento em massa, vamos fazer aqui um alinhamento para trás. Damos um clique. Você percebe que apareceram várias plantas aqui. Para nós colocarmos outros tipos de planta, podemos vir em adicionar. Podemos escolher aqui em plantas, virmos aqui nessas janelas, escolhermos outras plantas para nós inserirmos aí. Podemos escolher essas plantas pequenas, dá um clique aqui, vem em mais, escolhe mais uma outra planta, dá um clique e vai adicionando. Então eu vou adicionando aqui, se calhar vou acelerar o vídeo que é para não ficar muito exaustivo aqui para vocês, ok? Agora, para aumentarmos o número de itens, quer dizer, o número de plantas, vamos ver aqui, aumentamos esse parâmetro e podemos mexer um pouquinho a direção, podemos mexer um pouquinho a rotação também, então o espaçamento e damos um clique aqui, salvamos, podemos mexer o tamanho das plantas de forma aleatória, ou podemos selecionar vários ao mesmo tempo. Para nós selecionarmos, basta clicarmos em Ctrl e selecionarmos com o lado esquerdo do mouse e aumentamos o tamanho também e acaba sendo muito mais simplificado, ok? Vamos ver aqui em foto e ver como é que ele está a ficar. Repare que já temos aqui as plantas, já está a começar a ter, o nosso projeto já está a ter muito mais vida e já está a ficar muito mais interessante. Para ganharmos tempo, podemos simplesmente selecionar algumas árvores que já estão nesse lado e mover para esse lado. Como é que nós fazemos para copiar esse objeto que nós temos nesse lado? Para movimentarmos, basta vir aqui em selecionar, apertamos em Alt e pegamos os objetos que queremos movimentar e movimentamos. É assim que nós copiamos objetos. Para nós vermos aqui na nossa câmera, basta darmos um clique e nós temos as nossas árvores inseridas. Eu vou colocar mais algumas árvores aqui atrás, se calhar, ou talvez não. E vou importar também alguns modelos de casas já feitas para preenchermos um pouquinho mais o nosso projeto. Para isso, o que é que nós vamos fazer? Viemos em exterior, aqui, damos um clique em exteriores. Aqui temos várias categorias. Basta darmos em prédio, darmos um clique em prédio. Tem várias casas aqui que já vem aqui com Lumion. Podemos colocar aqui no nosso cenário algumas casas só para darmos preenchimento aqui no nosso projeto. Podemos colocar de forma descomprometida. Ali tá selecionada essa opção de carregamento em massa. Nós precisamos colocar apenas colocação única, então damos um clique aqui em colocação única e colocamos a casa que vai fazer então o preenchimento aqui no nosso projeto, ok? Então vemos em foto e vemos como é que está a ficar o nosso projeto. Repare que só está a aparecer a cobertura e essa é a nossa intenção. Nós não queremos que apareçam outras coisas aqui no nosso projeto. Agora vamos colocar algumas plantas mais na parte de frente do nosso projeto, que é para termos sombras na estrada e para termos também reflexos no nosso vidro, ok? Selecionamos aqui e escolhemos algumas árvores aqui. Para a questão da sombra, podemos escolher essas plantas aqui que parecem figueira. Essas plantas não são muito boas para colocar na parte de trás, porque são árvores que não têm muita qualidade. Então, normalmente são boas para colocar aqui na parte de frente, para reflexão simplesmente, e também para questões de sombra na nossa estrada e no projeto. Para ampliarmos, basta vir em escala, selecionamos a planta que queremos ampliar e podemos ampliar normalmente. Vamos ver como é que ele está a ficar. Eu acho que a sombra não está ainda a aparecer, então se calhar precisamos aproximar um pouquinho a planta. Para isso, podemos vir em construir com efeito para vermos como é que vão ficar posicionadas as sombras. Então viemos aqui em selecionar e encostamos um pouquinho as plantas mais para frente.
Vamos pegar essa aqui que tem uma copa um pouquinho mais vazia. Aumentamos um pouquinho o tamanho. Podemos pegar essa aqui, mandamos um pouquinho mais para frente. Selecionamos. Mandamos um pouquinho mais para frente. Esse selecionamos também. Então, vamos fazendo esses testes para termos o nosso projeto assim mais realista possível. Por que se faz isso? Se nós deixarmos essa parte da estrada muito evidente, ele vai estar fazendo conflito com o nosso projeto. Então a estrada vai fazer conflito com o projeto. Então isso não é o ideal. Então por isso que às vezes colocamos sombras aqui na parte de baixo para que o nosso projeto esteja em evidência, ok? Então nós temos as sombras já projetadas no chão, na estrada, e vamos então ver como é que ele ficou. Podemos fazer mais ajustes aqui, mas nós já estamos a ter mais ou menos a ideia de como é que vai ficar o nosso projeto. Vamos continuar aqui com a nossa humanização. Vamos colocar mais plantas aqui. Selecionamos as plantas. Vamos escolher aqui algumas plantas para inserirmos também aqui na parte de frente da nossa casa. Se calhar podemos ter um pequeno jardim aqui. Vamos inserir umas plantas assim. Essa aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos fazer um pequeno design aqui no nosso jardim. Só para não fazermos algo assim muito aleatório. Vamos tentar fazer algo assim bonitinho. Podemos colocar também algumas plantas nesse lado, que ficou um pouquinho mais vazio. Vou meter umas pequenas, umas plantas assim, tipo coqueiros pequenos. Então vem aqui colocar assim uma pequena palmeira aqui. Podemos inserir isso aqui também. Acredito que vai ficar assim um pouquinho interessante. Vamos colocar isso aqui. É bom sempre preenchermos o nosso projeto com essas plantas, que é para não ficar também muito estranho, né? É importante nós darmos essa vida no projeto. Obviamente que dependendo do projeto que tu tens, algumas coisas vão ficar mais em conta a serem colocadas, outras não. Então, dependendo, quando tiveres a desenvolver o teu projeto, tu é que vais saber quais são as plantas apropriadas que vais utilizar. Mas, obviamente que tem algumas plantas que são bem mais bonitas que outras, então é bom sempre fazer essa combinação das plantas, que é para o projeto também não ficar muito saturado de plantas, né? Então é importante fazer estes jogos. Se tem algo também que eu gosto de inserir, só para dar um tom de mais realismo, são algumas pedras, troncos, para dar um ar de mais
aleatoriedade aqui no nosso projeto, porque na realidade as casas não são assim muito perfeitas, então às vezes gosto de inserir pedras, gosto de inserir troncos caídos, principalmente a título de projeto assim mais artístico, talvez para publicarmos, para colocarmos no nosso portfólio. Eu gosto de colocar esses elementos assim, só para dar um ar de mais realismo no nosso projeto, ok? Então também tu podes inserir essas pedras assim de forma descomprometida para termos essa questão de humanização um pouquinho mais evidente, ok? Eu acho que esse lado, algumas coisas ficaram um pouquinho saturadas, aqui também ficou um pouco saturado, então vou dar uma mexida aqui, só para não ficar assim muito estranho, talvez colocar essas plantas num tamanho um pouquinho menor, diminuir assim, não sei, e depois vemos como é que ele vai ficar, ok? Ou talvez colocar uma palmeira baixa aqui no meu... Não, deixa eu ver como é que tá a ficar aqui a nossa imagem. Bom, ele tá mais ou menos assim. Algo que eu vou fazer agora é inserir um carro aqui na nossa garagem e depois vamos testar mais um render para depois na próxima aula fazermos alguns ajustes assim finais e começarmos já a melhorar a questão dos materiais e também a questão dos efeitos e fazermos os testes do render final. Para nós inserirmos o carro, nós podemos inserir um carro aqui já do Lumion. Vamos ver aqui alguns carros. Nós temos aqui alguns carros muito bons. Tem aqui esse Ranger. Temos também acho que é Mercedes. Temos essa Porsche. Podemos inserir aqui esse carro. Colocar ele aqui. E ao inserir, viemos aqui em selecionar. Podemos deixar com uma outra cor, talvez branco. Ok? Tem uma opção aqui de nós ligarmos as luzes ou desligarmos, e tem de ligarmos ou desligarmos o condutor. Eu vou desligar, então vou deixar em off e vamos ver como é que ele está a ficar, mais ou menos. Ele está mais ou menos assim. Eu acho que vou inserir mais um carro, só para preenchermos um pouquinho esse espaço. A Porsche vou deixar mais aqui, mais para aqui, e vou colocar mais um carro aí. Talvez um tubarão. Vamos ver como é que ele está a ficar. Os carros do Lumion acabam não sendo assim muito realistas. Então nas próximas aulas talvez vamos utilizar carros mais importados e que nós mexemos um pouquinho nos efeitos ou nos materiais, só para conseguirmos ver também como editar os carros. Provavelmente o carro nós vamos utilizar um material já existente que eu vou disponibilizar também para vocês, só para ganharmos tempo. Eu vou diminuir um pouquinho essas plantas que eu acho que estão a atrapalhar um pouquinho a leitura do projeto. Então vou deixar ele um pouquinho mais assim. Ok. O que eu vou fazer também é ligar essas luzes, porque eu vi que num dos renders essa parte ficou um pouco escura. Então vou ligar um pouco essas luzes. Basta ativar aqui essa parte de materiais, dar um clique aqui no material e vemos aqui em padrão, vai habilitar os parâmetros e vamos vir aqui em configurações e aumentar essa aba de emissive. Aumentamos o emissivo, ele vai brilhar e vamos diminuir aqui, deixar ele um pouquinho mais branco. E vamos inserir as luzes. Para inserirmos as luzes, basta virmos aqui em luzes e utilidades, damos 2 cliques,
Se sentires que algumas coisas estão a acontecer muito rápido, te aconselho a ver as primeiras aulas, porque nessa fase que nós já estamos a desenvolver os projetos, supostamente já passaste nas outras aulas e seria importante tu teres noção de como é que isso está a acontecer. Vamos inserir aqui algumas luzes só para não ficar muito escuro na hora de nós fazermos a renderização. Para inserirmos as luzes, basta darmos o clique no ponto onde estão as lâmpadas. O mesmo vamos fazer também aqui. Vamos inserir as luzes. Depois vamos mexer o parâmetro das luzes para quando renderizarmos essa zona não ficar muito escura, ok? Já inserimos as luzes. Vamos deixar as luzes um pouquinho amarelas. Para vermos isso, vamos baixar um pouquinho o brilho e vamos ver como é que as luzes vão ficar. Vamos deixá-las um pouquinho amarelas. Nesse caso, um tom mais quente. Eu acho que assim tá bom. Vamos diminuir simplesmente a intensidade. E vamos vir aqui na nossa imagem e ver como é que ele tá a ficar. Eu acho que já está interessante. Vou baixar só um pouquinho mais a câmera. E talvez aproximar um pouquinho mais. Bom, eu acho que ele tá bom. Vamos baixar um pouquinho a câmera e dar um clique para atualizar. E deixa eu posicionar melhor isso. Baixar um pouquinho mais. Eu estou a sentir que o clima está muito quente. Então eu acho que podemos mexer um pouquinho a correção de cores. E vamos testar mais um render. E antes disso vamos guardar, porque depois disso vamos fazer os ajustes finais para pelo menos este mood, ok? Volto aqui em fotografia e vamos botar para renderizar. Bom, o nosso render terminou e sinceramente eu já estou a achar o nosso projeto bem interessante. Repare que essa é a imagem que nós tivemos antes de editar os materiais. Aqui já tínhamos editado os materiais de forma muito prévia. E aqui nós fizemos a humanização. Repara que ainda não habilitamos aqui a relva. Falta habilitarmos a relva. Mas de alguma forma eu acho que o nosso projeto já está a ficar minimamente enquadrado. O que nós vamos fazer agora é afinar os nossos materiais, se calhar aumentar um pouquinho a luminosidade aqui, e aqui na parte de dentro também precisamos humanizar um pouquinho, porque está a aparecer apenas esse vidro, e algo que eu não disse ainda que precisamos fazer é colocar aqui as cortinas para ocultar essa parte de dentro da casa e também darmos um pouquinho de mais ênfase nesse vidro. Então, até já.